Sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse grande evento, que é o Congresso Internacional São Paulo de Cirurgia Vascular. Eu sou Lívia Lira e nos próximos 20 minutos a gente vai abordar o tema planejamento de tratamento em flebologia como uma ferramenta de satisfação e otimização de resultado dos nossos pacientes. Vou abordar aqui uma metodologia que eu vim desenvolvendo ao longo desses últimos anos no nosso projeto de educação, que é o Flebo Academy. Quando a gente fala de planejamento, nada mais é do que a gente antecipar ações ao definir objetivos muito claros e resultados muito claros. Então, a gente antecipar ações, organizar essas ações para que a gente atinja objetivos bem definidos. E planejar dentro da flebologia é algo que eu venho sistematizando nos últimos anos, mas eu não inventei a roda. Planejar dentro do conceito de atendimento em saúde é algo muito comum dentro da dermatologia, dentro da cirurgia plástica, dentro da odontologia, dentro da cirurgia vascular. Quem vai operar um aneurisma sem antes ter feito um planejamento? Seja no Osiris, seja com um compasso na mão, quando o Osiris não existia, ou para quem não atua com essa ferramenta. Então, planejar dentro da flebologia, uma doença complexa, de resultados que não são fáceis, que já foi muito banalizado, sistematizar esse atendimento é extremamente importante para que a gente atinja resultados cada vez melhores. E quais os nossos objetivos bem definidos ao planejar um tratamento? Trazer satisfação do nosso paciente, consequentemente a nossa satisfação, segurança nos nossos atendimentos, resultados cada vez melhores e otimizados e resultados cada vez mais duradouros no tratamento de varizes, fazer o melhor com que a gente dispõe hoje de técnicas em nossas mãos. E quais os pilares básicos para que a gente planeje e tenha um tratamento seguro? Então, um diagnóstico muito preciso, um planejamento muito bem sistematizado. Então, você saber quais técnicas você dispõe hoje para você oferecer o seu melhor para o paciente. Aptidão para entregar esses resultados, para executar aquela técnica. Então, um grande respeito à sua curva de aprendizado, ao momento de execução da técnica que você está vivendo e cercar a sua curva de aprendizado de estratégias e segurança. Selecionar o paciente que vai ser tratado, quem vai ser tratado, onde vai ser tratado, em regime ambulatorial, em regime hospitalar, como que isso vai ser feito? O ambiente que você se encontra é seguro para a execução dessa técnica e muito do que eu vou trazer aqui é óbvio, mas vai estar muito bem estruturado para que de fato isso seja executado no dia a dia, como eu sempre falo, um arroz com feijão bem feito. E quando a gente pensa na realidade do tratamento de varizes, dos pacientes com varizes nos últimos anos, a gente claramente percebe uma frustração muito grande dos pacientes que tem a sensação de que tratar não resolve, dói muito e o problema tem recidiva muito rápida, que já operou 1, 2, 3 vezes, não percebeu um resultado satisfatório. Pacientes que querem resultados duradouros, com conforto, sem internação, sem repouso, que buscam novas soluções. E é isso que cada vez mais a gente tem entregue. E cada vez mais a gente traz satisfação para os nossos pacientes, não só por precisão diagnóstica e técnica, mas também por um alinhamento de expectativa muito bem feito. Porque a satisfação nada mais é do que o resultado que a gente entrega, menos a expectativa que o paciente tinha. Então a gente alinhar muito bem o que incomoda aquele paciente, o que a gente pode entregar de solução, o que ele sabe de tratamento e das possibilidades de resultado, quais experiências que ele já viveu anteriormente no tratamento de varizes, o que ele espera de resultado, o que ele tem de limitação na vida dele frente a esse problema. E aí eu vou trazer o passo a passo desse planejamento de tratamento que dentro da nossa metodologia. E esse passo a passo, o início dele, não muda. Se hoje o seu cenário é que você tem escleroterapia líquida e a cirurgia como ferramenta, se você já encaixou aí a espuma como uma terceira possibilidade terapêutica, ou se você já tem todas as ferramentas na sua mão. O primeiro passo, ele é comum a todos nós, nas diferentes fases da nossa carreira, fazendo o melhor que
que a gente pode. Então, o primeiro passo é uma consulta 360 graus, em que muito mais do que atender o paciente, a gente vai entender quem está na nossa frente, o que a pessoa deseja, dentro daquilo que eu trouxe no conceito de satisfação. Educar e conectar esse paciente de acordo com o nível de consciência dele. A gente vai trazer aí o grau de complexidade do problema que ele apresenta ou pode apresentar. E aí a gente vai estruturar um exame físico em que a gente vai utilizar ferramentas além do exame físico, como o fleboscópio, realidade aumentada, o Doppler, e definir a escolha das técnicas que a gente vai dispor para aquele paciente. Alinhar as expectativas muito bem, planejar e aí fazer o fechamento e iniciar o tratamento focado em resultado. E quando a gente fala do entender muito mais do que atender, é uma anamnese que vai muito mais do que o técnico. É trazer, por exemplo, ao perguntar o histórico familiar do paciente, é trazer um ponto de muito mais do que sim ou não. É deixar o paciente verbalizar como que foi a história das varizes na família dele. Pacientes que já tiveram úlcera, que já operaram, houve frustração, houve bons resultados. Qual que é a impressão que o paciente tem sobre o tratamento de varizes? Incomoda esteticamente ele a ponto de ter uma limitação? Qual limitação que esse paciente tem do ponto de vista estético ou do ponto de vista funcional? Tem um edema que impede de usar um calçado, tem dor que impede de dormir, que traz insônia, a perda de qualidade de vida. Qual o medo em relação ao tratamento que esse paciente tem? O que ele espera do tratamento? Quais experiências anteriores? Como que ele imagina que o tratamento hoje pode ser feito e o que ele imagina de resultado final? É um paciente que ela prevê, por exemplo, que a perna dela vai ficar igual quando ela tinha 15 anos, que espera que a perna fique lisinha, porque já disseram para ela que a perna vai ficar lisinha. Então esse alinhamento é extremamente importante. E aí a gente passa por um diagnóstico muito preciso e que a gente vai ter ali o fleboscópio na mão para fazer uma análise mais detalhada, a realidade aumentada para quem dispõe dessa ferramenta, e o Doppler é fundamental, preferencialmente executado por quem vai tratar o paciente ou por alguém de sua confiança que tem ali uma possibilidade de contato para trazer os detalhes dos achados. E dentro de um exame físico estruturado, que vai ser feito mais superficial, avaliar onde estão as lesões que vão ser tratadas, qual a coloração dessas lesões, o que a gente pode prever de resultado para o aspecto daquela lesão, qual a espessura da parede da veia, é uma lesão que enche rápido, reenche rápido ou que tem uma possibilidade de esvaziamento que a gente prevê um resultado, qual o tamanho do vaso que vai ser tratado, qual a distância da pele, quais as características da pele, é uma pele com mais tendência a manchar, com menos tendência a manchar, e isso tudo tem que ir sendo estruturado na sua mente para ir construindo o planejamento do seu paciente. Quando a gente vai para o Doppler, a gente vai se perguntar, tem um refluxo troncular que precisa ser tratado? Como que vai ser tratado? Quais ferramentas que você dispõe na mão? O que a literatura nos fala sobre aquele tratamento específico daquele achado daquele paciente? Tem perfurante conectado à lesão? Vai ser tratada? Como vai ser tratada? Qual ferramenta vai ser usada? Existem veias nutrícias conectadas à lesão? Como que você vai tratar? Você dispõe de laser? É passível de tratar de laser? Vai associar uma espuma? Qual esclerosante vai ser utilizado? E tudo isso tem que estar na sua cartografia e no seu planejamento. Qual o calibre da veia nutrícia que vai ser tratada? Para que é factível laser e esclero, vai precisar fazer uma flebectomia, então assim, tudo isso vai te guiar. Qual a espessura da parede da veia? Isso também vai determinar a escolha da técnica. Qual distância da pele que essa lesão está? Uma lesão com mais grau de hipercromia, se você se você utilizar uma escleroterapia com espuma, por exemplo, e é melhor você fazer uma flebectomia. Então isso vai depender muito da sua análise individual e quem também está na sua frente. Se você não encontrou uma veia nutrícia, não encontrou ponto de enchimento de uma telangiectasia, é uma telangiectasia avermelhada, fininha, e aí qual alinhamento de expectativa que você vai fazer com esse paciente frente a uma lesão de difícil resposta que a gente sabe. Então, toda essa construção, ela vai nos levar à medicina baseada em evidência, que a gente vai encontrar ali a evidência científica
que dentro da flebologia existem muitas controvérsias, o nosso julgamento clínico, o que a gente dispõe de técnica, qual a nossa experiência e quem está na nossa frente. E quando eu trago preferência do paciente, eu não trago aqui simplesmente propor todas as técnicas para o paciente e trazer ali todas as possibilidades, mas sim, ao ouvir e entender o paciente, direcionar ele na escolha. E quando a gente fala de escolha técnica, então na cartografia é completamente diferente de uma cartografia que você vai entregar um laudo para um colega. Você vai colocar ali quais as suas estratégias técnicas para tratar cada região do membro daquele paciente e cada lesão em específica, quais técnicas, quais esclerosantes, enfim, onde que você vai puncionar e deixar isso muito claro para você. E aí vai trazer uma jornada da clareza daquele tratamento para o seu paciente. E dentro do que foi escolhido, você trazer numa linha do tempo muito clara o que é que vai acontecer. O que vai ser tratado, como vai ser tratado, em quanto tempo será tratado e o que a gente pode esperar de resultado para aquele ciclo de tratamento. E sendo mais específico nessa clareza de jornada, o que vai ser tratado? É uma etapa funcional, focado em varicosidades mais calibrosas? É uma etapa estética em que a gente vai trazer um detalhe estético maior como resultado? O que você vai estabelecer como objetivo de resultado para aquele paciente? E aqui uma dica que eu dou é falar para o paciente, especialmente numa etapa de ataque estético, que a 1 metro de distância do espelho ele não vai ver vaso, mas se esticar a pele vai ver vaso. Então a gente tem um alinhamento muito bem feito. Como que aquelas lesões vão ser tratadas? Quais técnicas serão escolhidas? Qual o tempo para esse paciente perceber resultado? E antes dele perceber resultado, o que você vai alinhar sobre o tratamento vai ser feito com o paciente em regime hospitalar, em regime ambulatorial, cercar as inseguranças e os medos do paciente dentro do que foi definido como possibilidade. Vão ter equimoses? Quanto tempo o paciente vai ficar sem tomar sol? Esse paciente tem alguma viagem prevista para os próximos dias? Se você não fala que ele vai ficar roxo e vai ter equimose, e ele tem uma viagem programada e você não alinhou isso de forma ativa, isso vai gerar frustração e insatisfação do seu paciente. Qual a possibilidade dele ter mancha? Vai precisar usar meia? Por quanto tempo? Qual o tipo de meia? Ele vai precisar ir comprar a meia na área hospitalar ou ele vai já receber a meia dentro do que foi planejado? Tudo isso tem que estar alinhado. O paciente vai precisar de repouso? Qual que é o desconforto que ele vai sentir durante o tratamento e no pós-tratamento? Quanto tempo vai durar esse ciclo de tratamento? Em quantas visitas estão previstas? Qual o intervalo entre essas visitas? Qual a duração de cada uma dessas visitas? E repito, qual o objetivo real de resultado? Para que isso fique muito bem alinhado. E aí a gente vai para o formulário do plano de tratamento. E ali vai ter as técnicas de forma muito clara, qual etapa está sendo realizada, se é funcional, se é estética, e a linha do tempo. Em quanto tempo esse paciente vai ser tratado, em quantas visitas, qual o intervalo, qual o tempo de cada uma dessas visitas e qualquer outra observação que seja pertinente, além da clareza sobre os valores que o paciente vai investir no tratamento. E dentro do que você dispõe, você vai ter que fazer uma pergunta muito clara para quem está na sua frente depois da sua avaliação, dentro das expectativas daquele paciente. Você pode entregar o que ele espera? Ele está pronto para viver uma jornada de tratamento? Você está pronto para que esse paciente não escolha as possibilidades que você traz para ele? Porque mesmo dispondo de todas as técnicas que a gente pode fazer no Brasil hoje, muitas vezes eu alinho com o paciente que o que ele quer de mim eu não posso entregar. Porque ele quer de mim um resultado que é impossível. E eu deixo claro que ele não está pronto para tratar. Então, muitas vezes, não é pelo que a gente dispõe de técnica, é por quem está na nossa frente. E a gente entender isso é fundamental. E aí, um dado também que é extremamente importante a gente ter é dados objetivos para acompanhar o resultado do paciente dentro desse planejamento. Então, a gente tirar foto, comparar essas fotos e ir acompanhando dentro do que foi proposto para o paciente. E também mudar de rota se assim for necessário. Se o nosso planejamento não atingiu o resultado esperado, a gente ter ali como mudar de rota e implementar novas estratégias
de tratamento. Então, entre o planejamento, o início de tratamento, a gente também tem que ter ali muito bem amarrado a condução e a fluidez de contato que esse paciente vai ter com a gente quando a gente foca em satisfação. Então, mandar mensagem no dia seguinte, ter um canal claro de comunicação, pedido de feedback desse paciente ao final do tratamento, ter um acompanhamento para que esse paciente volte para a manutenção, estando satisfeitos, indique outros pacientes para você e aí a gente chegue na fidelização. E aí, no nosso encontro presencial, a gente vai discutir casos clínicos e montar planos de tratamentos ao vivo. Então, diferentes casos clínicos, a gente vai fazer essa jornada 360 graus e dentro das diferentes possibilidades terapêuticas, montar planos de tratamento. Então, a gente fazer o que a gente precisa fazer da melhor forma possível todos os dias nos leva à excelência, porque nós somos o que fazemos repetidamente e excelência não é um ato, e sim um hábito. A gente se vê no nosso encontro presencial.